virem nos curar. Vai começar o Pode Benzer, o podcast sobre os saberes e práticas dos benzedores. Fala, meus abençoados! Eu sou Mônica Gama, do Programa de Pós-Graduação em Estudos Culturais, Memória e Patrimônio da Universidade Estadual de Goiás, do campus Cora Coralina, que fica na cidade de Goiás. Esse podcast é um requisito para a obtenção do título de mestre em História, e toda a pesquisa é orientada pelo professor Dr. Raul de Oliveira Banari. Sejam bem-vindos ao Pode Benzer, o podcast sobre saberes e práticas dos benzedores. Chamo as benzedeiras curandeiras para virem nos curar, trazendo as santas ervas. E hoje vamos conversar sobre o que é a benzeção, como surgiu e um pouco dessa história na cidade goiana de Inhumas. Bom, para começar, benzer é o ato de abençoar alguém ou algo, com o objetivo de afastar o mal de todas as origens. A palavra vem de tornar bento, e isso vale para quem aplica a benzedura e para quem recebe. Dentre os males mais citados que são curados com benzimento temos mal olhado, quebranto, espinhela caída, ventre virado e cobreiro. Entretanto, o poder da oração pode ajudar todos os males, não havendo doenças específicas que eles atendam. O ato de benzer está ligado aos aspectos sócio-históricos e culturais de um povo. O vínculo das pessoas aos lugares, as suas raízes históricas, as suas memórias afetivas, são aspectos poderosos quando se pretende entender o imaginário local e suas particularidades. O benzimento, mais do que uma prática de cura e proteção, é expressão da vida, da história e do imaginário local. Representa as relações pessoais de seus praticantes, sendo assim uma fonte viva de memória. E por isso é tão importante estudar e entender essa prática, para que essa memória local não seja esquecida. O benzimento é uma tradição compartilhada no mundo inteiro. Desde os tempos antigos, os seres humanos tendem a considerar a relação entre saúde e doença como uma dádiva de Deus ou uma punição pela rebelião humana. Sendo assim, ter saúde era considerado uma recompensa por boas ações humanas. A benzeção surge na Idade Média, com as mulheres que tinham o dom da cura e eram perseguidas e até torturadas sob a justificativa de serem bruxas. A Igreja Católica julgava essas mulheres pelos crimes de benzeção, por irem contra os dogmas da Igreja. Depois de longos séculos, as práticas de cura chegam ao Brasil. Elas se tornam uma mistura de saberes e práticas tanto europeias quanto indígenas e negras. Tudo isso acrescidas a religiosidades e ao uso de ervas locais. Entre os séculos XV e XVIII, o Brasil era carente de profissionais de saúde e, assim, se procurou por outros métodos de cura. O benzimento foi uma das formas de tratamento utilizada pela cultura popular para trazer saúde. Com isso, funda-se a medicina popular. Em Inhumas, a benzeção surge junto com sua história, com a criação da Fazenda Goiabeiras, antiga Fazenda Cedro, de propriedade do Sr. João Antônio da Barra Ramos, por volta de 1858. As práticas da benzeção já começam como alternativa para as doenças da época. O município de Inhumas surgiu então como um pouso para tropeiros, sendo desde seu início um lugar acolhedor e de descanso. Foram os tropeiros que estabeleceram pousadas, trouxeram mercadorias e animais para a região. O povoado de Goiabeira surge, portanto, junto com a transição do processo econômico goiano típico do século XIX, onde a mineração foi substituída pela agropecuária, como muitos outros povoados que se formavam nos caminhos por onde se passavam e se pousavam as tropas. Nesses pousos, os viajantes descansavam para só depois seguirem viagem. Com o trabalho de todos, especialmente dos imigrantes sírio-libaneses, espanhóis, italianos, japoneses e lusos, Inhumas se destacou na época de 1930 como Princesinha do Cerrado. Uma região de terra vermelha,
com reserva de mata arável, ideal para a cultura do café, muito valorizada na época, o que ocasionou grande fluxo de imigrantes, principalmente com a chegada da ferrovia em Anápolis e a proximidade da capital Goiânia. Oficialmente, em 27 de março de 1896, foi criado o Distrito de Goiabeiras. Em 2 de dezembro de 1908, passa a se chamar Inhumas, nome sugerido pelo jornalista Moisés Santana, por causa da ave de mesmo nome muito abundante naquela região. Por força do Decreto Estadual número 602, de 19 de março de 1931, Inhumas passa a ser município, desmembrando assim de Itaberaí. Portanto, Inhumas é claramente como uma representante das práticas culturais, onde o retorno à ruralidade, que compõe o seu histórico, é vista como formas de resistência diante do mundo contemporâneo. Apesar das mudanças que a cidade passou ao longo dos anos, Inhumas ainda é um município que depende, economicamente, da agropecuária, sendo por isso um lugar que guarda em suas tradições e modos de vida os costumes rurais, mesmo estando a 47 quilômetros de Goiânia, capital do estado de Goiás. É isso aí, meus abençoados. Agradeço a presença de vocês que chegaram até aqui. Não fiquem tristes, porque esse é só o primeiro de uma série de 5 episódios do Pode Benzer. E no próximo, vamos falar sobre quais religiões praticam a benzeção e conversar com 2 benzedores famosos de Inhumas. Portanto, não perca, viu? Fico te esperando. Aproveita para seguir o nosso podcast e não perder as novidades, além do nosso Instagram sobre a benzeção, o @podebenzer. Abraço e até logo! Esse foi o Pode Benzer.